CBN Grandes Lagos, 12 anos. A rádio que toca notícia. 9-2. Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack. O sucesso inovador dos nossos clientes é o nosso marketing. Para você que nos acompanha pelos 90.9 FM, CBN, a rádio que toca notícias, muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Bora Falar de Marketing deste sábado, 1º de agosto de 2026, Ronaldo, que está aqui na mesa, só no DJ. Começamos agosto, mês do Rio Pretec Summit, Ronaldo. É mais um motivo para o restinho dos meus cabelos caírem, já não tem nenhum. Agora o resto vai, né? Não volta mais. Você comprou seu ingresso para o Rio Pretec Summit? Quarta e quinta, ainda semana que vem. 5 e 6 de agosto. Os ingressos do passaporte, fiquei sabendo que foram esgotados ontem. Então, para ver as palestras as principais ali no Teatro Paulo Moura, infelizmente já não temos mais ingressos disponíveis. Avisados vocês foram, né? Como foi o ano passado, como foi o ano retrasado, sempre esgota antes. Mas para a feira de negócios, esse ano tem essa disponibilidade ainda, uma feira muito bacana, um espaço... posso falar aqui que é 5 vezes maior, se não for mais ainda, do que os anos anteriores. Agora, inaugurando, né, a nova obra do Graneleiro, do Espaço Graneleiro, que também vai contar com 2 outros palcos ali. Então, a gente vai ter mais palestras técnicas, vai ter uma feira de expositores ali com quase 70 expositores. E um deles, né, a gente vai ter aqui a Atra, que eu estou recebendo o Atamis Falco. Tudo bem, Atamis? Opa, tudo jóia, Samilo. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigado por ter comparecido aqui. Já esteve conosco o ano passado, não você, mas o pessoal da Atra esteve conosco lá no stand da CBN, no Rio Pretec Summit, que também está muito bonito para esse ano. Vai ser um aquário muito bacana. Convido a todos que estão nos ouvindo aqui a nos conhecer, né, aí lá no stand. E para você que também está ouvindo aqui pelo rádio, quer ver a rádio com imagens, entra no YouTube, coloca lá, @CBN Grandes Lagos, vai ver os 2 carequinhas aqui, a minha tradicional e o Atamis também, carequinha aqui, mas ele é um semi-careca, ainda tem a lateral. Essa sala está bem brilhante aqui hoje. Atamis, brincadeiras à parte, vamos falar de negócio, vamos falar de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Atra. Vamos contextualizar nosso amigo ouvinte, nosso amigo telespectador, sobre o que é a Atra, o que ela faz, do que ela se alimenta, aonde ela se hospeda, como é que é? Vamos lá. A Atra, bom dia a todos. A Atra ela é uma empresa focada em inteligência de dados, né? Ela nasceu aí há mais de 15 anos. Né? Os clientes... no Brasil todo, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. A gente nasceu desde a época ali do BI, onde a integração de dados ela era muito forte, né? E tinha até hoje a gente tem uma necessidade muito grande de uma carência de tirar valor dos dados na empresa. Então, ter essa tomada de decisão, né, muito bem embasada. E para fazer tudo isso a gente precisa cruzar dados, né, transformá-los, pegar de diversas origens. Quanto maior a empresa, maior esse desafio. Então a gente precisa juntar tecnologias e essas tecnologias elas vão evoluindo. E a Atra, no passar desses anos, foi evoluindo junto. Então se tem alguma coisa ali que está para sair de uma tecnologia nova, a Atra já fica de olho. Essa onda da IA, né? Uhum. Que a gente está vivendo, todo dia a gente acorda falando IA, vai dormindo falando IA. E a Atra já estava olhando bastante tempo aí e testando, né, as possibilidades. Então, desde o BI tradicional, que a gente tinha 20 anos atrás, né, principalmente nessas grandes empresas, aí, até agora, passando pelo Big Data e trabalhando os dados impulsionados pela IA, a gente vem fazendo, né? E a Atra atende diversos clientes aí como o Banco Carrefour, Porto,
Icatu, Grupo Ser Educacional, a gente faz migração de dados, de plataformas, né? E, bom, tem bastante coisa para contar aí, né, sobre esse trabalho, né? É uma baita responsabilidade, hein? A responsabilidade é grande, né, porque a gente tem, inclusive, esse cuidado, estamos mexendo com os dados e muitos deles são sensíveis, né? Então, a gente precisa considerar a segurança, a qualidade desses dados também. Então, se eu vou fazer um relatório para uma área, eu tenho que fazer todas as validações, né? Me certificar que o dado está correto para poder apresentar esse relatório lá para frente, para a diretoria ou para um regulatório, né? Então, tem o Bacen, o ANS, o SUSEP. Então, é uma responsabilidade muito grande aí. É muito bacana. Pra gente, eu queria aproveitar isso, toda essa introdução sua, para entrar num assunto aqui que eu acho que é muito legal, que a gente até estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar o programa, né? A respeito dessa história, né, dos negócios, nessa história da humanidade no relacionamento com os dados do ponto de vista comercial, né? Você comentou um pouquinho para mim aqui no bastidor sobre essa linha do tempo, né, e a forma com a qual a gente foi priorizando, olhando para o jeito de se relacionar com os dados. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso aqui para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte, para a gente entender, né, aonde que a gente está no tempo nisso, né, como que esse comportamento vem mudando ao longo do tempo, né, e o que tem se tornado cada vez mais, o que sempre, assim, sempre não, mas o que em cada momento desse foi priorizado no uso dos dados. E então eu queria que você desse um pouquinho desse panorama. Claro. Bom, tudo começou no papel, né? Então, antes a gente tinha arquivos, né? Então, as empresas, elas tinham muito papel e procurava ter essa organização, né? E com isso vieram os sistemas, então as empresas foram preenchendo ali os sistemas e processando dados, os discos foram crescendo, capacidade de processamento foi crescendo, memória. E eu tinha um sistema antigamente que ele tinha um relatório, né, estático, então a gente comprava um sistema, tinha um relatório estático, e se eu precisasse de um novo relatório para entender vendas ou entender comportamento, ou alguma coisa de comportamento do cliente, ou, né, o que está acontecendo com a minha empresa na parte financeira, né, controladoria, enfim, eu tinha que pedir para a TI fazer um relatório novo. Isso levava um tempo, meses, né? Testa, vai, volta, aí eu tenho meu relatório. E aí às vezes demorava. Isso aí foi sempre uma briga constante da área de negócio com a TI, né? E às vezes a área de negócio dava um jeito de fazer, né, de uma forma que não era governada até pela TI, mas ela tinha que fazer a empresa andar, né? E isso veio um grande marco aí, foi o BI. Então, sistemas ali, ferramentas de Business Intelligence, onde eu conseguia pegar esses relatórios, eu, usuário, né, e já falar, eu quero ver por produto, agora eu quero ver por região, agora troca aqui, eu quero dar o que a gente chama de drill, né, que é olhar o dado mais analítico. E aí isso já ajudou muito, né, porque eu conseguia pedir menos ali para a TI, né, então dava mais autonomia para a área de negócio. Mas ainda assim levava mais tempo, né, e hoje ainda é muito usado, né, tem empresa que não tem BI ainda hoje, né, que pega relatórios estáticos ainda, mas tem empresa que já tem BI e tem empresa que hoje já trabalha com IA. Então eu pergunto, né, eu tenho meus dados ali disponíveis e a IA consegue me responder isso de uma forma, não simplesmente eu colocar um chat GPT e uma telinha bonita e ele plugar nos dados, mas sim a gente fazer uma estrutura, um guardrail todo de
segurança, para que também não responda qualquer coisa, para que eu tenha uma curadoria em cima daquilo que está sendo respondido e eu consiga tomar decisões certas, né? Nessa linha do tempo aí, então, entre o estático, relatórios estáticos, né, BI, nesse meio teve a onda do Big Data também, né? Onde veio o Big Data, vamos processar muito rápido e tal, mas toda empresa precisa de um Big Data ou numa empresa maior, né? Toda a área da empresa precisa. Então eu tenho que entender, acho que esse apanhado aqui do que eu estou falando agora é para a gente entender, eu preciso comprar aquela ferramenta que um fabricante está me empurrando, né? Será que aquilo vai me ajudar ou eu vou gastar um dinheiro e eu não vou ter esse retorno? Então é aí uma grande participação que a Atra tem, né, com o cliente de ajudar a fazer essa consultoria de, você não precisa disso aqui, né? Eu tenho as parcerias, né? Então a Atra tem parcerias com esses grandes fabricantes, mas na hora de entender para quem que eu vou oferecer, eu vou entender o que está precisando. Às vezes a pessoa vai lá e faz um projeto muito mais simples e muito mais barato e não precisa ter aquela ferramenta que está todo mundo comentando, né? Uhum. Às vezes não é o momento certo. Eu tenho nisso aí a maturidade de dados da empresa. Então, às vezes, uma empresa está... A maturidade está aqui, né? Uma outra está com uma maturidade mais elevada e a quantidade de dados que ela precisa processar é maior, então precisa de mais robustez. Então tudo isso aí tem que ser considerado, né? Não só eu vou comprar porque o mercado está comprando, né? Mas sim aquilo vai me trazer um valor depois. E é uma preocupação que a Atra tem. Porque se eu vendo alguma coisa, um projeto, uma solução ou uma ferramenta, né? E eu não trago valor para o cliente, eu vou faturar uma vez só, eu vou fazer só um projeto, eu não vou ajudar o cliente a evoluir, eu não vou evoluir junto, né? Então, tem clientes aqui nossos que a gente tem muitos anos aí trabalhando junto. E é nessa de ajudar, né, a tomar a decisão correta, inteligente, né, nessas plataformas de dados aí, né? Então, Eu acho isso super interessante, né? Essa maturidade, né? E eu queria até aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque essa é uma dúvida, é uma questão muito recorrente, por exemplo, comigo que trabalho com marketing digital e lido com inteligência artificial e tudo mais, mas também, né, eu vejo isso com os meus clientes e conversando com o mercado assim, a respeito, né, de saber o momento certo, a ferramenta adequada ao teu momento, né? Eu falo muito isso no meu programa aqui semanalmente, né, que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada história é uma história, né? E muitas vezes, né, o fato da gente ficar olhando para o lado e vendo uma empresa X e Y, a gente quer muitas vezes copiar o que está acontecendo ali, porque essa empresa que a gente está olhando para a gente é uma referência e tudo mais. Só que não dá para a gente viver a vida do outro, né? A gente tem que viver a nossa própria vida. E eu queria que você trouxesse, assim, se possível, alguns tipos de exemplos, né? Como que o empresário que está nos ouvindo aqui possa saber compreender melhor qual que é o seu momento, e como que a Atra, né, dá esses exemplos, né, para ajudar o cliente a se contextualizar nisso tudo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você pode dar alguns exemplos disso? sim, posso sim. Se eu tenho Então, toda empresa ela tem uma quantidade de dados ali que elas podem não estar disponíveis ali para o uso, mas elas estão sendo imputadas diariamente, né? Às vezes a empresa ela tem os dados, eu consigo ver o financeiro, quanto eu faturei, quanto eu vendi e tal, né? Mas se eu começar a misturar, né, integrar dados de áreas distintas, eu consigo ter insights
né, diferentes, insights novos, onde eu posso, de repente, trazer um produto novo, né, para a empresa, ou eu posso economizar, né, eu posso ver onde tem torneira aberta que eu posso fechar. E nessa da gente olhar, no mercado veio uma onda muito forte de governança de dados impulsionada pela Lei de Proteção de Dados, né, LGPD. E as empresas elas foram olhando para catálogos de dados, né? Mas o que eu vou colocar naquele catálogo de dados, para quem não conhece, é eu pegar todos os assets de dados, todas as origens onde eu tenho dado na empresa e colocando num catálogo onde eu faço etiquetas até, né? Coloco esse dado, está confiável. Essa tabela onde eu tenho... Essa é a tabela oficial aqui de cliente. Pode parecer até estranho, mas eu tenho uma empresa, eu tenho uma tabela onde tem os clientes guardados ali, né? Eu tenho milhares de tabelas de clientes, às vezes milhares de tabelas onde eu tenho cartão, pedidos e tal. Qual que eu vou pegar para fazer um relatório, né? Então, eu preciso de uma ferramenta extremamente cara para fazer isso, né? Então, antes da gente do cliente contratar uma empresa, uma consultoria, um fabricante, é olhar para dentro de casa, fazer de repente um assessment e entender se precisa de uma ferramenta robusta naquele momento ou de um trabalho de organizar a casa, né? De repente não tem aquele budget para aquilo, então ele se organiza ou pega uma ferramenta mais barata naquele momento que não tem, né? Não faz ali todo aquele malabarismo e tal, e muitas vezes a gente não precisa desses malabarismos aí, e consegue entregar, né? Eu consigo organizar a casa, ter um catálogo de dados simples e passar para os usuários fazerem seus projetos, seus relatórios e fazer ali o trabalho de ciência de dados em cima, né? Então, olhar para a maturidade, né? Para o momento ali de maturidade da empresa, e entender o que eu vou fazer no passo seguinte, né? Porque também eu tenho o catálogo de dados todo populado. Tá, mas o que eu vou fazer com isso, né? Uhum. Eu vou disponibilizar para as áreas? Quem acessa, como acessa, para que acessa? E a segurança, Exatamente. você comentou aí, é muito importante. Eu vou colocar uma tabela de cargos e salários à disposição de todo mundo, ou de repente o faturamento. Então a gente tem que ver. Mas eu não posso também fechar tudo. Porque enquanto eu coloco paredes aqui na empresa, o concorrente aqui do lado ele está abrindo, mas controlando e potencializando as áreas no uso dos dados. Uhum. Antes de eu fazer isso, de eu abrir, né, as portas, eu tenho que organizar a casa. Uhum. Senão, o usuário da área financeira, marketing, né, enfim, vai pegar dado e falar, como que eu faço isso aqui? E aí que entra um assunto que está muito forte no momento, que é cultura de dados. Na Porto, por exemplo, a gente está fazendo um programa muito forte ali em parceria com a Porto, de cultura de dados, e está dando muito certo. E simplesmente organizei a casa, disponibilizei um lugar onde as pessoas conseguem ver relatórios e acessar exatamente o que precisa e o que pode, né, com segurança, e utilizar as ferramentas homologadas pela empresa, né? Então, o que sempre tem, e até hoje tem nas empresas, o usuário precisa entregar uma informação e na gaveta dele tem uma ferramenta ali caseira ou tal que ele baixou de algum lugar e está ajudando a fazer, ele precisa e vai fazendo, né? Então, se ele está sendo aculturado e treinado para usar as ferramentas homologadas pela empresa, ele consegue fazer isso de forma governada. Então, a empresa sabe quem está utilizando, para quê, né? E eu preciso potencializar o Samilo na área dele e com aquela ferramenta para ele poder, né, se desenvolver ali, desenvolver, né? Entregar o melhor potencial, né? Então a cultura de dados ela faz isso. E
o tema governança de dados, durante um tempo, ele foi aquele que coloca controle na empresa, né? Então, as pessoas olhando, pô, governança de dados, está vindo falar para eu ter esse padrão, eu estou fazendo do meu jeito. Mas a cultura de dados, ela traz o quê? O treinamento, ela não exige, né? Só ela treina. Então, quando a pessoa vai lá na empresa e recebe um treinamento de Google Cloud, por exemplo, pô, eu estou me modernizando. Eu recebi um treinamento de IA, então vou conseguir fazer um relatório e usando IA, perguntando ali, né? Eu não preciso pedir 3 meses, 6 meses para TI lá no passado. Ali. Então, eu consigo fazer isso. Eu não preciso ser de TI para poder utilizar essas ferramentas, essa tecnologia. Tamis, vamos fazer uma breve pausa para o break aqui, e aí na volta eu quero falar mais de um pouco mais específico da Atra mesmo, desses serviços, de alguns cases de sucesso de vocês e como que vocês têm ajudado as empresas de uma forma em geral. Pessoal, aguenta aí que a gente vai para rápida pausa para o break e a gente já volta. Estamos de volta com o Bora Falar de Marketing deste sábado, 1º de agosto de 2026, agora 9h25, quase 9h26. Entra lá no YouTube, @CBN Grandes Lagos, vê a gente aqui, né? Não só ouvindo aqui pelo rádio, mas também pelo YouTube. Se você perdeu a primeira parte deste programa, eu estou recebendo aqui o Atamis Falco, que é o sócio-diretor da Atra. A gente está falando aqui, ele estava dando uma aula para a gente, né, a respeito desse processo de cultura de dados e como que a Atra tem ajudado as empresas de grande renome nacional, né, a superar esses desafios. Na primeira parte do bloco, entra lá no YouTube que você vai ver o programa completo, @CBN Grandes Lagos. Tamis, a gente tem mais alguns minutinhos aqui antes de ir para o encerramento do nosso programa. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso da Atra a respeito de como que na prática vocês têm ajudado, quais são as linhas de serviços, o trabalho de vocês no dia a dia ali com as empresas, o que o empresário que está nos ouvindo pode contar com a Atra, né, para poder superar esses desafios. Bom, com essa experiência que a gente tem nesse mercado e muito focado nisso, né, a Atra é focada em dados e inteligência de dados. Então, como que eu utilizo os dados de forma inteligente, organizada, para poder tirar informação, né? E tomar decisões em cima disso. Então, acho que resumindo, o que a gente faz é isso. E aí, o como... Então, posso citar alguns exemplos aí que a gente tem feito para as empresas no decorrer desses anos aí. Quando empresas que compram, adquirem outras empresas e precisam colocar esses dados de uma forma muito rápida para dentro do seu parque, do seu sistema, a gente faz essa migração de dados aí de forma muito rápida, né? Por exemplo, o Grupo Ser é uma que cada vez que compra uma universidade nova, chama a Atra para apoiar nessa migração. A gente tem clientes aí como o Banco Carrefour, que eu já citei, que a gente apoia. Inclusive, ontem a gente fez um fechamento muito bom aí de migração de dados de plataforma, modernização de dados. Então, onde as empresas elas querem modernizar, mas tem o desafio de toda a inteligência que eu tenho programada numa plataforma antiga ou várias plataformas, né, várias tecnologias, eu vou migrar para uma plataforma nova. Então, quando olha para isso, fala, vixe, é muito trabalhoso e como que eu vou fazer em pouco tempo? Então, a gente está conseguindo fazer isso aí muito bem. Migrando, por exemplo, para o Google Cloud, o que a gente tem feito muito, e onde a pessoa pode começar um projeto pequeno, então não preciso mais pagar milhões numa ferramenta e começar pequeno, ver que não era bem isso. Eu posso testar hoje, utilizando o cloud, essas plataformas como o Google Cloud, eu posso começar pequeno, deu certo, aí eu consigo escalar. Né? Então a Atra ajuda muito nessa organização desses dados para a gente conseguir fazer essa migração muito bem feita. Olhando para a arquitetura de dados, né? Então quando a gente vê tudo funcionando já, aquela coisa linda, cheia dos relatórios, ou cientistas de dados trabalhando,
a gente tem um trabalho de organização a se fazer na empresa. Então, por exemplo, tem uma outra seguradora, né, do Rio que a gente está apoiando fazer essa migração para uma plataforma mais nova, onde eu consigo olhar para o CRM e o CRM pegar dados de diversas origens, e aí eu consigo olhar, fazer campanhas de marketing mais direcionadas, porque eu tenho muito mais informação, é mais enriquecido do que eu pegar de uma origem só, né? Então isso aí possibilita a gente ter soluções mais modernas e ter esses dados mais etiquetados, como eu disse anteriormente, né? Confiáveis aí para a gente poder trabalhar. Essa contratação das empresas, quando contratam a Atra, elas contratam no modelo consultivo. Então, assim, vocês desenvolvem um projeto, aí me corrija se eu tiver entendido errado, né? Eu queria que você falasse até sobre isso. Assim, como que é esse modelo de contratação da Atra? Eu chamo vocês, aí vocês vão fazer esse assessment, né? Esse processo de análise, e aí desenvolvem propostas consultivas. Como que é? A gente faz desde o serviço de assessment, então ajudar o cliente a entender o momento dele e no que vai investir, ou às vezes, estou indo por aqui, o que você acha, Atra? Né? Então a gente traz a expertise para apoiar. A gente trabalha com venda de licenças, né, de plataformas, plataforma Google Cloud, informática, Big ID para segurança da informação, privacidade de dados, né? Tem outras aí, Denodo, AWS, Microsoft, Databricks, todas essas plataformas modernas a gente tem parceria e trabalha. O serviço pode ser contratado por alocação de consultor, pode ser de um pacote, né, de horas onde a gente faz algum serviço específico, e geralmente a gente inicia, né, mostrando o trabalho, o cliente experimentando o trabalho da Atra, vendo uma entrega de valor real ali, né, para o cliente, onde ele consiga já olhar e falar, pô, agora com isso eu já me adianto muito a vida. Então, eu tenho fábrica também de desenvolvimento, onde eu consigo fazer desenvolvimentos ali de pipelines de dados para o cliente, sem colocar o pessoal alocado ali, né, localmente, então eu faço tudo remoto. Inclusive, a Atra está quase 100% remota. Então, os consultores aí nossos estão... E quem quiser saber mais, entra no site atra.com.br, é isso? Atra.com.br. Pode buscar lá no LinkedIn também, né? Atra no LinkedIn. Podem me adicionar também, fiquem à vontade. A Tamis Falco. E é isso. Tamis. O Tech Summit também a gente vai estar lá, né? Então, quarta e quinta. Convido todos a visitarem o stand da Atra. Estão vindo para cá pessoas de nome, né, muito forte aí no mercado de dados aí, de importância nacional. A gente está trazendo para tirar todas as dúvidas de vocês. Então a gente consegue mostrar soluções, o que a gente faz com o IA conversacional do jeito certo para as empresas ali também. Tem bastante coisa aí para falar, e ali a gente vai conseguir mostrar na prática, né? Isso aí. O tempo aqui é curto, né? Chegamos ao final, mas visitem a Atra lá no Rio Preto Tech Summit e acessem o site atra.com.br. Atamis, muito obrigado pela tua visita, por esse papo todo. Agradeço demais por tudo. E, pessoal, esse foi o Bora Falar de Marketing de hoje. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana. Obrigado. Bora Falar de Marketing, com Samilo Lopes.